eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje o assunto é dependência emocional. Esse tema foi sugerido por uma inscrita, então se você que é inscrito nesse canal ou está aqui de passagem, peço que você se inscreva no canal e deixe também seu comentário, a sua sugestão sobre algum assunto que você queira saber, né? Se tiver dentro do meu alcance, será o maior prazer contribuir com o conhecimento. Então, hoje nós vamos falar sobre dependência emocional e eu quero trazer três motivos que levam a pessoa a ter uma dependência emocional, tá? O que é dependência emocional? É você precisar de outra pessoa para viver, né? Você coloca o seu motivo, a sua razão de viver em outra pessoa. Você desloca o seu afeto, o seu desejo de vida para outra pessoa. E eu já falei várias vezes que nós precisamos de outras pessoas. E tá tudo bem. Esse é o saudável, a gente se relacionar com essa colaboração mútua. Na colaboração tanto de auxílio quanto de relacionamento, né? A gente precisa se relacionar, a gente precisa de um suporte, de um apoio, e isso é o lado saudável dessa dependência, certo? Porque ninguém é autossuficiente. Então, se ninguém é autossuficiente, significa que nós dependemos uns dos outros. Mas na dependência emocional, essa dependência é algo doentio, é algo que prejudica a vida das duas pessoas, porque aquela pessoa que depende, ela fica extremamente dependente do outro, e isso é muito ruim, e aquele outro certamente se sente sobrecarregado com essa dependência. Então, nesse vídeo nós vamos falar dessa dependência que é doentia, que traz prejuízos para a vida de ambas as partes, tá bom? Então, em algum momento eu vou associar os motivos que levam a pessoa a ter uma dependência emocional aos traços de caráter, tá? Se você não sabe o que é traço de caráter, não vai fazer diferença, mas se você quer saber, dá uma olhadinha aqui no meu canal, tem um vídeo chamado Os 5 Traços de Caráter. E se você não faz a menor ideia do que seja isso, traços de caráter são perfis de comportamento, tá? Eles foram conceituados pelo psicanalista austríaco Wilhelm Reich lá na década de 30, e eu trabalho muito com esse conceito de traços de caráter porque eu sou analista corporal e comportamental. Ou seja, eu analiso o perfil comportamental das pessoas através do formato do corpo. Esse é o conceito de traços de caráter, tá? É você avaliar o perfil comportamental através do formato do corpo. E aí você consegue identificar como a mente da pessoa funciona. Através das suas características físicas, você identifica as suas características comportamentais. Então, se você me vê falando sobre o oral, o psicopata, esses são os nomes dos traços de caráter, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, hoje eu vou citar 3 motivos que levam a pessoa a ter a dependência, a viver numa dependência emocional. Primeiro motivo, e está muito relacionado ao traço de caráter oral, é quando a pessoa depende daquele relacionamento por motivos emocionais. Como assim, Simone? Eu me relaciono com meu marido, por exemplo, e eu tenho muita necessidade de atenção. E aí, por isso que eu relacionei ao traço de caráter oral, porque são pessoas que têm uma necessidade de atenção maior do que os outros. Então, são pessoas que precisam se sentir vistas, ouvidas, acolhidas, cuidadas. A gente, de forma até negativa, acaba chamando, é muito carente, né? Então, essas pessoas carentes que têm essa necessidade de atenção, de cuidado, um pouco maior do que os outros, são os orais. Então,
Se eu sou oral, eu tenho essa necessidade de atenção, de carinho, de me sentir cuidada, acolhida. Se essa necessidade é alta, eu posso colocar na responsabilidade de outra pessoa suprir essa minha necessidade. Então, se eu sou casada com meu marido e eu tenho muita necessidade de atenção, eu coloco a responsabilidade sobre ele de me dar toda a atenção que eu preciso. Então, fazendo uma comparação, imagina que eu tenho 50 litros, que eu sou um carro e que eu tenho um tanque de 50 litros de combustível. E eu preciso de 50 litros de atenção, de carinho para o meu tanque ficar cheio, tá? Então eu coloco na responsabilidade do meu marido de me encher com aqueles 50 litros. E aí, o que acontece? A minha vida, a minha saúde emocional está completamente na mão do meu marido. Porque eu coloquei sobre ele essa responsabilidade. Isso é ruim para mim e muito ruim para ele, que certamente vai se sentir cobrado. E ninguém tem não só a responsabilidade, mas ninguém tem condição de oferecer ao outro 100% da necessidade dele com relação à atenção, a carinho, a afeto. Você, enquanto uma pessoa oral que tem essa necessidade alta, você precisa entender que essa necessidade é sua. Então, voltando àquela comparação, se você tem 50 litros, de atenção para se preencher, você precisa buscar isso na sua vida com diversas pessoas. Quando você concentra essa necessidade em uma pessoa só, o que vai acontecer com você se essa pessoa morrer? Se essa pessoa se mudar? Se essa pessoa te abandonar? Você está literalmente na mão de outra pessoa. E essa dependência pela emoção, pelo carinho, pelo cuidado que vem do outro, te mantém preso àquele relacionamento. Então, às vezes, você tem essa dependência emocional, eu dependo do carinho e da atenção que o meu marido me dá, porque eu coloquei nele a responsabilidade de suprir essa atenção. Só que, como eu falei, ninguém vai dar conta de atender 100% dessa necessidade, mas você, mesmo assim, coloca essa expectativa sobre ele. E aí, imagina que esse marido não tem lá os problemas de relacionamento, vocês têm, né? E esse relacionamento não tá legal pra você. Talvez ele não te respeite, talvez vocês tenham conflitos que fazem com que o relacionamento já esteja muito desgastado, enfim. Por algum motivo, o ideal é que aquele relacionamento terminasse. Só que você não consegue, já que toda a atenção que você recebe vem dali. Então, quanto mais dependente emocional nesse aspecto de eu dependo do cuidado do outro, da atenção, do carinho que vem dali, quanto maior for essa dependência, mais difícil vai ser para você romper esse vínculo. E aí, às vezes, você pode pensar, ué, mas se eu tô presa, então por que é bom? Não. Sabe aquela história de que é melhor um passarinho na mão do que dois voando? A pessoa se prende ao que ela está recebendo dali. Porque na cabeça dela, tem que vir dali. É meu marido, então é ele que tem que me dar a atenção, é ele que tem que cuidar de mim, é cuidar no sentido de acolher, tá? Não é cuidar de lavar, passar, dar comida, não é isso. Mas é o cuidar no sentido do acolhimento. Então, eu coloco na responsabilidade dele. Então, não, se é ele meu marido, é ele que tem que fazer isso comigo. Mas, se a situação tá ruim, eu não consigo me desligar, porque é pouco, talvez eu não esteja recebendo muito, mas é o que eu tenho. Eu não, na minha vida, eu não consegui buscar isso em outros lugares. Eu preferi ficar com umzinho na mão do que buscar 10, 20, por aí, com amigos, com familiares. Eu me concentrei naquela pessoa. E aí,
aquele relacionamento pode estar muito ruim, mas na cabeça dessa pessoa é melhor aquilo do que nada. Porque ela colocou toda a sua expectativa de receber carinho e atenção naquela pessoa. Então isso faz com que ela se torne cada vez mais dependente, mais presa a esse relacionamento. Como mudar isso? Ela precisa entender e aceitar que sim, ela é uma pessoa que precisa de atenção, que ela precisa sim se sentir acolhida, querida, vista, ouvida. Isso é importante para ela. Só que é uma necessidade dela. Lembra? O tanque lá com 50 litros é responsabilidade dela encher. Quanto mais pessoas estiver ao seu lado para que ela possa se relacionar, para que ela possa interagir, mais fácil se torna para ela se desvincular daquele relacionamento que já não está legal. E nem sempre é com marido. Às vezes é com mãe, às vezes é com filho. Você colocou na responsabilidade daquela pessoa toda a necessidade que você tem de carinho e atenção. E aquela pessoa, óbvio, não vai dar conta de oferecer. E você se mantém preso, prejudicando a sua vida e também a vida do outro, que se sente sugado, cobrado daquilo que ele não só não quer, como ele não deve oferecer. 100% da responsabilidade de te dar atenção. Deu para entender? Se você é uma pessoa muito oral, que tem muita necessidade de atenção, carinho, acolhimento do outro, não coloque essa responsabilidade em cima de uma pessoa. Porque além de você estar na mão dessa pessoa, literalmente, imagina que essa pessoa morre, que essa pessoa te abandone, que essa pessoa mude, você fica sem chão, porque você não vai receber mais carinho e atenção de nenhum outro lugar. Então você precisa aumentar os seus vínculos sociais para que você possa receber um pouquinho de atenção de vários lugares diferentes, de várias pessoas diferentes. Porque se um dia eu perco aquela relação, pelo motivo que for, aquilo não vai pesar tanto. Porque eu também estou sendo cuidada, acolhida, amparada por outras pessoas. Certo? Então esse foi um dos motivos que faz com que você tenha dependência emocional. É você buscar o cuidado, a atenção, o carinho em uma pessoa só. Tá? E aí pode ser marido, filho, mãe, pai. Às vezes até amigo, né? Você vê uma pessoa que tem uma amiga muito próxima e suga essa amiga, né? Acha que essa amiga tem que estar totalmente disponível para ela. Então, o relacionamento aí pode ser variado. Qual é o outro motivo que faz com que a pessoa tenha a dependência emocional? É quando a pessoa não se responsabiliza. Pelo quê? Por várias coisas. Então, imagina o seguinte, você já é adulto, e aí você já podia estar trabalhando, já podia estar morando na sua casa, mas você ainda mora com seu pai e sua mãe. Imagina que você já tem lá seus 25, 28 anos, já se formou no que tinha que se formar, já está trabalhando, mas não saiu da casa dos pais. É aquela pessoa que não assumiu as responsabilidades da sua vida, de pagar suas contas, de resolver pequenos problemas. Sabe aquela coisa de, e a internet caiu, e agora, o que eu faço? Pega o telefone e liga para a empresa lá da internet e reclama. E meu cartão de crédito foi bloqueado, como é que eu resolvo isso? Então, pega o telefone e liga lá para o banco e tenta resolver. Sabe aquela pessoa que não assumiu responsabilidade na vida? Ainda está na conta da mamãe e do papai? Isso também acontece em casamento, em relacionamento. Existem mulheres que elas não sabem a senha do banco. É aquela pessoa que, se o marido morre, ela vai falar, meu Deus, eu não sei que conta tem para pagar. Eu não sei quanto que a gente tem no banco. Eu não faço a menor ideia daquelas responsabilidades básicas da vida. Por quê? Porque deixou por conta do outro. E existem dois traços que têm essa tendência de não assumir responsabilidade. É aquele que vai deixando o lugar vago para quem quiser ocupar, sabe? Aquela pessoa que não é por maldade, mas ela vai deixando para quem estiver fazendo.
ela não vai brigar pelo controle daquilo ali. São os orais e os esquizoides, tá? Como eles têm pouca energia de execução, são pessoas que tendem a deixar o outro conduzir, tá? E aí, como fazer para isso não te prejudicar? Imagina que você tem que ter um kit sobrevivência, sabe? Quais são as responsabilidades mínimas que você precisa assumir para você não ficar na mão? Né? Como eu falei nesse exemplo de um casamento. Imagina que esse marido morre. A mulher talvez entre em dívidas, porque ela não sabe nem quais são as contas que ela tem que pagar. Talvez ela tenha algumas prestações e não faz a menor ideia. Talvez ela tenha até dinheiro guardado, investido, e ela também não faz a menor ideia. Então, quais são as responsabilidades mínimas que você precisa assumir na sua vida para que você não crie mais problemas, tá? Então, se você se identifica, eu sou realmente muito dependente emocionalmente da minha mãe, porque a minha mãe resolve tudo pra mim. É minha mãe que marca meu médico, é a minha mãe que liga para renovar a minha carteira de motorista, é a minha mãe que vai lá no mercado e compra as coisas que eu gosto, é a minha mãe que resolve tudo pra mim. Imagina se a sua mãe, né, vai morar em outro lugar. Se a sua mãe morre, o que acontece com você? Essa dependência, além de ser ruim para você, certamente está sobrecarregando a sua mãe, o seu marido, seja lá quem for. Então, nesse caso de pessoas que não assumem responsabilidades, alguém está assumindo essa responsabilidade e essa dependência emocional de, essa pessoa é tudo para mim porque ela resolve a minha vida, né? E existe uma troca de carinho, uma troca de afeto, né? Nossa, eu amo muito a minha mãe, eu amo muito meu marido, ele faz tudo para mim. Eu não faço nada, né? Eu não sei nem aonde estão, sei lá, a chave reserva do carro, se acontecer alguma coisa. Eu não sei de nada. Então, se você se enquadra nesse caso, para você diminuir essa dependência emocional, você precisa ter esse kitzinho de sobrevivência. Assuma as responsabilidades mínimas da sua vida. E aí você pode falar, Simone, o que é responsabilidade mínima? Pensa aí. Se essa pessoa evaporar hoje, o que acontece na sua vida? Aí você fala, meu Deus, eu não tenho dinheiro, porque eu não sei nem aonde está o dinheiro. Então, saber aonde está o dinheiro, quanto tem de dinheiro, é uma necessidade básica. Se você não sabe quanto custa o aluguel, quanto custa as suas contas, então você precisa começar a se interessar sobre esse assunto. Sabe? É você ter a responsabilidade mínima sobre a sua vida, para que você possa diminuir essa dependência, não ficar tão na mão do outro. E eu quero fazer um parênteses, tá, gente? É por isso que tem muitas pessoas que entram em depressão quando perde um parente, um marido, um filho. É claro, gente, a morte de uma pessoa querida sempre vai ser dolorosa, mas eu estou falando daquelas pessoas que deixam de viver com a morte daquela pessoa, tá? Por quê? Porque aquela pessoa era a minha vida. Aquela pessoa resolvia a minha vida. Todo o amor que eu tinha vinha daquela pessoa. Então, sem ela, eu morro em vida. Então, é muito comum pessoas que perderam essas pessoas pelas quais elas mantinham a dependência emocional, elas entrarem em depressão, tá? Então, essas dicas que eu tô falando é para que essa dependência seja cada vez menor, tá? Porque você pode amar muito uma pessoa, você pode até achar legal a pessoa fazer de tudo por você, mas certamente essa relação não está sendo saudável para os dois lados, tá? E com certeza em algum momento um dos dois lados vai faltar, né? Em algum momento, né? Todo mundo morre, todo mundo parte e não vai ser diferente aí com você. E se a outra pessoa for antes de você, rompe esse relacionamento, vai morar em outro lugar, isso vai ser avassalador para você. Então, o que eu estou falando é para que você possa ir minimizando essa dependência para que um dia, caso esse relacionamento, essa relação não se faça mais presente, a sua vida não acabe, tá bom? E agora, qual é o terceiro comportamento que faz com que as pessoas mantenham uma dependência emocional? É a necessidade de controle, e aí é um
o oposto do que eu falei anteriormente, né? Que é não assumir as responsabilidades. Uma pessoa que tem uma necessidade de controle está mais relacionada aos traços de caráter psicopata e rígido, que são 2 traços controladores, tá? E aí, como funciona isso? Nos meus relacionamentos, eu quero que seja do meu jeito. Então, se é meu marido, eu quero que, olha, a organização da casa tem que ser assim. As finanças têm que ser assado. O filho faz trabalho de escola? Não, mas não é do jeito que o filho sabe fazer, é do jeito que eu acho melhor. Entende? É uma pessoa que quer sempre que as coisas sejam feitas do gosto dela. E aí, essa dependência emocional vem da onde? Vem da necessidade de ter alguém para atender os seus desejos. É uma pessoa mandona, pode ser uma pessoa crítica, né? Porque na cabeça dela, o jeito dela é o melhor. E aí, se você faz de um jeito diferente, ela acaba sendo mais crítica, tá? Porque o jeito que ela pediu, o jeito que ela falou, o jeito que ela sugeriu é o melhor. Então, se você vive um relacionamento onde você tem a necessidade de ser sempre do seu jeito, e como que você descobre, né? Porque é difícil as pessoas reconhecerem isso, sabe? Mas geralmente, como consequência, a pessoa vive muitos conflitos, sabe? Ah, tá sempre brigando com o marido, tá sempre brigando com o filho, porque ela tá sempre criticando o outro. Peraí, se eu tô sempre criticando o outro, deixa eu parar e prestar atenção. Será que eu não tenho essa necessidade de controle? Será que eu não quero que seja sempre do meu jeito? Por achar que o meu jeito é o melhor? E aí, é importante a pessoa entender que essa necessidade de controle vai se fazer presente na vida dela. É uma necessidade mesmo que ela tem. Assim como o oral tem uma necessidade muito grande de ser acolhido, de receber carinho, essas pessoas de alto traço psicopata e rígido têm uma necessidade alta de controle, tá? E aí, elas usam. Isso não é de forma mal intencionada, tá, gente? Naturalmente elas funcionam assim, elas usam o outro para que as coisas funcionem do jeito dela. Então isso é uma dependência emocional, tá? Eu preciso do outro para que as coisas fiquem sempre do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, do jeito que é o melhor, do jeito que é o correto para mim. Então daí vem essa dependência, tá? E se você encontra alguém que realmente faz de tudo que você pede, imagina que seu marido é um marido que aceita tudo que você pede, a sua dependência sobre ele se torna ainda maior, porque é aquela coisa, aonde eu acho espaço, eu vou invadindo. Então, se você percebeu que ali é fácil controlar, que é fácil dominar, a sua dependência com ele é maior ainda. Porque você sabe que ele vai satisfazer a sua necessidade de controle. Então, a dependência é quando? É quando o outro me dá o que eu preciso, certo? De forma doentia, nesse caso que a gente está falando da dependência, tá? Então, o oral recebe o que do outro? O carinho. A falta de se responsabilizar, a não responsabilização da sua própria vida, o outro faz o quê? Assume as suas responsabilidades. E nesse caso, o outro permite que você controle aquela situação, aquele relacionamento, tá? Então, como fazer para que isso, nesse caso, não atrapalhe a sua vida? Imagina que você tem um marido que faz de tudo para você, sabe? O que você manda, ele faz do jeitinho que você manda. Isso não é legal, nem para você, nem para ele. Mas, na sua cabeça, nossa, é ótimo, meu marido faz tudo que eu quero. E aí, de repente, ele some de casa, arruma outra e você não sabe por quê, né? Nossa, ele sempre fez tudo que eu pedi. Exatamente, até que ele cansou, né? Talvez ele passou anos sem verbalizar, até que ele cansou e aí tomou um rumo na vida dele. E aí você, como é que fica? Né? Você tinha aquela pessoa que fazia tudo do jeito que você gostava, tudo do jeito que você queria. Pessoas que têm essa necessidade de controle, elas precisam entender que isso é importante para elas.
mas elas têm que estabelecer na vida delas o que, digamos assim, aonde elas mandam. Porque senão elas vão querer mandar em tudo. Vai querer mandar na vida do filho, vai querer mandar no relacionamento da irmã, vai querer mandar no marido, vai querer mandar em tudo. Então, se eu tenho muita necessidade de controle, eu preciso conversar com essa pessoa na qual eu tenho essa relação de dependência. Vamos supor que seja o marido, tá? Então, eu posso chegar para o marido e falar assim, olha, eu tenho muita necessidade de controle, eu gosto que as coisas sejam do meu jeito. Então, tem coisas para mim que são primordiais. Organização da casa e viagem. Essas duas coisas eu não abro mão, tem que ser do meu jeito, é muito importante para mim. Então, a casa tem que ficar organizada assim. E quando a gente for viajar, eu é que vou organizar a viagem, tá? Do resto, eu abro mão. É fácil para essa pessoa abrir mão? Não. Mas ela tem que ter essa consciência de eu tenho necessidade de controle, mas eu vou, numa negociação, assumir isso e isso. Ó, isso e isso é meu, ninguém toca. Quem manda aqui sou eu. Agora, o resto, eu vou abrir mão. Isso é um exercício para a pessoa que tem necessidade de controle, que ela tem muita dificuldade em abrir mão. Mas se ela tem um lugar onde ela sabe que ela manda, então ela se sente mais confortável de abrir mão de outras coisas. Agora, quando isso não é claro na cabeça dela, ela se sente ameaçada em todos os lugares, ela não sente que manda em lugar nenhum e acaba querendo mandar em tudo, tá? Por isso que é importante essa definição na vida dela. E é claro, em comum acordo com as pessoas que ela convive. Então, se é com o marido, ficou bem claro que eu vou controlar as nossas viagens, os nossos passeios e a organização da casa. Assim, o marido não vai se sentir sobrecarregado, fazendo sempre o que ela quer, do jeito que ela quer. E ela também vai se sentir segura, no sentido de, bem, aqui quem manda sou eu. Porém, vai exercitar essa liberdade, esse deixar ir. Esse, olha, aqui eu só observo, eu dou a minha opinião, mas se o outro não quiser acatar, tudo bem. Certo? Então, 3 tipos de comportamento que geram dependência emocional. É a necessidade do cuidado, da atenção do outro, que está muito relacionado aos orais. É a não responsabilização da sua própria vida, que está relacionado aos orais e aos esquizoides. E a necessidade de controle, que está relacionado aos psicopatas e os rígidos. E aí, a maneira que eu sugiro para que você minimize isso na sua vida é: para os orais, tenha bastante relacionamento. Nunca coloque a responsabilidade em uma pessoa, em atender a sua necessidade de carinho, de afeto, tá? Para as pessoas que não se responsabilizam, tenha um kit básico de sobrevivência. Assuma as responsabilidades mínimas na sua vida, para que se aquela pessoa, de repente, desapareça da sua vida, você não fique sem chão, tá? E quem tem necessidade de controle, é importante definir na vida dela, naquele relacionamento, aonde ela manda. E aí, o resto, ela precisa abrir mão. Então, se é com filho, olha, filho, na escola, tem que ser organizado, tá? Isso aqui eu faço questão que você faça seus deveres assim, que você estude, que você tire uma nota na média. Isso aqui é muito importante, eu vou cobrar porque eu acho importante para o seu desenvolvimento, mas de resto você organiza o seu dia e eu te dou essa liberdade. Essa pessoa, ela precisa, sabe, sentir que ela controla alguma coisa, mas tem que ser em comum acordo. O outro tem que falar, olha, por mim tudo bem, eu deixo isso aqui sob o seu controle, mas preste atenção, aquilo lá você não se mete, tá? Então é uma negociação realmente que tem que acontecer, tá bom? Então, você aí se identificou com um desses 3 casos, uma dessas 3 situações, desses 3 comportamentos? Se sim, espero que tenha ficado claro a maneira que você pode buscar para minimizar o efeito negativo da dependência emocional na sua vida, tá bom? E se você tem alguma sugestão de assunto, peço que você deixe aqui nos comentários e que você possa compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o meu site, que é www.simoneturelli.com.br,
e também o meu Instagram, que é @SimoneTurelli. Se você quiser fazer uma análise corporal comigo, será um imenso prazer. É só me chamar no Instagram ou no meu site, como eu falei, tem lá um linkzinho para falar comigo pelo WhatsApp, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!